Bueno, então, bom dia a todos, todas também, né? Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer inicialmente aos nossos 3 conferencistas convidados, professor Érico Rames, pesquisador e professor na área da teologia, durante muito tempo vinculado à Universidade, à PUC do Rio Grande do Sul. Quero agradecer ao professor Delamar Dutra, professor de Ética e Filosofia Política na Universidade Federal de Santa Catarina, e ao professor Paulo César Nodari, professor também de Ética e Filosofia, com muito trabalho durante muito tempo na Universidade de Caxias do Sul. Os 3 conferencistas, aos 3 conferencistas, muito obrigado. Os 3 conferencistas se ocupam de um tema muito caro para nós, que é o tema da ética e, na verdade, foram convidados para conversarmos um pouco sobre ética, cultura de paz e violência, um tema que, no meu modo de entender, é um dos principais flagelos, a violência, do Brasil atual, e para o qual é necessário primeiro, uma certa reflexão e, segundo, quem sabe, múltiplas formas de ação que podem se estender desde o trabalho social engajado até a reflexão teórica e o trabalho de conscientização das pessoas. Quero agradecer especialmente ao Dr. Thomas Krugler o fato de ter possibilitado, ter apoiado, ter organizado este pequeno momento de 2 horas de encontro virtual no Brasil. Agradecer ao Thomas sempre a presteza, a delicadeza, a atenção, a generosidade em poder nos permitir esses encontros, esse momento e a tarefa que ele muito bem desempenha de coordenar o setor América Latina do CAAD. Quero agradecer as presenças. Vocês perceberam que as presenças, visualmente aqui nós temos as presenças femininas, o que é muito significativo, muito importante. Representa isso também, em grande medida, uma das boas políticas de concessão de bolsas do CAAD, a atenção que deve ser dada aos temas que estão sendo investigados hoje por essas meninas é muito primordial para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da cultura brasileira e, especialmente, porque todos seus trabalhos estão muito permeados por questões sociais muito relevantes e fazem sentido dentro da constelação, eu diria, do que se pode chamar valores cristãos. Este é um outro elemento sobre o qual eu não vou falar muito, só queria fazer essa pequena apresentação e passar a palavra ao Dr. Thomas Krugler para uma saudação e para a exposição do objetivo deste nosso encontro. Se for assim, Luis Thomas. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues, los ex-bolsistas do CAAD saben, profesor Dutra, saben
que nosotros prestamos mucha atención al contacto y a la interacción entre CAAD y entre ex-bolsistas después de haber estudiado en Alemania. Con la beca no se termina la relación, sino intentamos de reunirnos físicamente en seminarios, invitamos a la gente y también hay cooperaciones entre ex-bolsistas que trabajan en diferentes universidades. A esto prestamos mucha atención y yo creo que hay una cierta relación de amistad entre nosotros, CAAD, y la gente que han disfrutado de nuestras becas. Agradezco mucho al Paulo César, a Érico y al profesor Dutra por haber tomado el tiempo de estar con nosotros. Sabemos apreciar eso mucho. Muchísimas gracias. Y esta reunión es una reunión pequeña, es virtual y puede ser solo el comienzo de un intercambio más intensivo a largo plazo que debería expresarse en una, como habíamos dicho, medio chistoso, medio en serio, como hemos dicho, en una reunión presencial, tal vez en el próximo año en Porto Alegre, en Brasil. Veremos dónde. Pero bien, gracias a Luis Carlos. Luis Carlos es muy fiel con nosotros. Luis Carlos ha iniciado este encuentro hoy. Muchas gracias por tu constante colaboración y que disfrutemos ahora 2 horas de intercambio y de ideas ciertamente enriquecedoras de los conferencistas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Tomás. Entonces, pasemos inmediatamente a las palabras del profesor Delamar Dutra. Pensamos no sé si ha estado así la lista en los emails, pero no teria problema que começamos com Delamar. Teria problema, Delamar? Não. Não, não teria, mas se você achar conveniente, não tem problema. Sim, sim. Nós pensamos, desculpe, nós pensamos em 30 minutos, talvez um pouco menos, né? Para depois haver possibilidade de discussão, 20 minutos. Você quem sabe do tempo, né, Delamar? Muito obrigado por estares aqui. Bom, eu que agradeço, Luiz Carlos, pelo gentil convite, tá? Se você puder me avisar daqui uns 20 minutos, que eu costumo me perder no tempo, tá? Aí eu agradeceria, para não avançar também no tempo dos demais, tá? Queria, então, agradecer, né, o convite, dizer que é um prazer estar aqui também com outros amigos, né, que já conheço, como Érico e Paulo, Fabiana, Mari, Carla e Farias, Cátia, eu não conheço, mas espero que isso seja possível, né? Principalmente se esse evento de vocês for aqui em Florianópolis, lá naquele endereço que eu enviei para vocês, né? Acho que vocês não vão se arrepender, tá? Professor Thomas, prazer em conhecê-lo, né? Espero que a gente também tenha oportunidade de se conhecer pessoalmente no futuro. Achei muito interessante essa política da instituição da qual vocês fazem parte, de manter um vínculo entre os que já usufruíram dos recursos, né, da instituição. Acho que a Humboldt é uma outra fundação alemã que também tem uma política semelhante, né, de manter os ex-bolsistas unidos de algum modo, né, com encontros periódicos. Acho que isso é bom, né, cria também enfim, uma certa ética, eu diria, né, um certo modo de atuar em conjunto que é importante, né, depois da formação feita. Bom, eu queria fazer uma intervenção breve aqui, né? Eu não conheço muito bem assim o objetivo da instituição, mas eu espero que
aquilo que eu vá pôr aqui tenha, enfim, alguma utilidade também para as nossas reflexões, né? Bom, o Luiz Carlos sabe, né? Eu há muito tempo estudo justamente um pensador alemão, né? Que, enfim, não tanto o autor, né? Mas os temas dos quais ele trata, que eu acho interessante, né? Inclusive, nós estamos aqui organizando, né? Eu colo aqui no bate-papo um evento, né, sobre o pensamento dele aqui no próximo ano. Vocês também estão convidados. O Luiz Carlos, eu acho que estará aqui também. E aí vocês têm também uma imagem enfim, dele, né? Enfim, ele já é octogenário, nasceu em 1929, né? Mas publicou agora em 2019, né, um livro que eu, enfim, pretendo fazer alguma referência aqui, que eu acho bem interessante para essa questão que foi introduzida aqui pelo Luiz Carlos, né, em relação à temática de hoje, né? Vocês têm aqui também enfim, uma breve apresentação do livro, né? Que é um livro bastante grande, né? Tem, sei lá, 1.800 páginas, que deveria ser também, como o próprio nome diz, uma história da filosofia, né? Mas ele é algo mais temático. Eu queria apresentar justamente isso porque o tema, né, ética, paz e violência, eu acho que tem conexão com essas questões, né? Bom, acho que a gente pode começar com o tema da modernidade, né? Eu acho que é o tema que, digamos, tem o pano de fundo para isso. Então, essa tradição de pensamento, eu acho que o Habermas reflete, é uma tradição que pensa a modernidade, lembrando que a modernidade, né, enfim, está aí nos séculos XV, XVI, XVII, né, o início da modernidade vai até o XVIII. Ela é caracterizada por uma série de mudanças no âmbito social e no âmbito cultural. No âmbito social, tem uma diferenciação bastante grande de dois sistemas que se tornaram muito importantes para a organização da vida contemporânea, que é o sistema da economia capitalista, que praticamente avançou por sobre todo o globo, com pouquíssimas exceções, e o Estado moderno, né, que também praticamente avançou em relação ao mundo inteiro, né? Então, isso faz parte de uma evolução social, né, algo que ocorreu na sociedade, a diferenciação desses dois grandes sistemas, né? E no âmbito cultural, teve também uma evolução, né, uma modificação no sentido de esferas de conhecimento e valores que foram se diferenciando também, como as artes, a moral e o direito e as ciências, né? Por exemplo, o filósofo Immanuel Kant reflete bem isso com 3 críticas, né? Uma crítica da razão pura, uma crítica da razão prática, com algo relacionado ao direito também, e uma crítica da faculdade do juízo em relação à estética, né? Essa tradição de pensamento, né, tendo ali Max Weber como um dos exemplares, ela diagnostica como resultado desse processo de evolução, no âmbito social, uma perda de liberdade, haja vista esses dois sistemas que eu mencionei há pouco serem altamente burocratizados, né? A economia é disposta por uma racionalidade que desconsidera propriamente as pessoas, tendo em vista a finalidade, por exemplo, do lucro numa empresa, por exemplo, e o Estado, né, obviamente, tem essa função precípua de manter a ordem pública, mas também é um aparato altamente burocratizado, o que levou a uma espécie de diagnóstico de perda de liberdade, já que a nossa vida se tornou cada vez mais administrada por esses dois grandes sistemas, né? Com eles avançando mais e mais sobre outros aspectos da vida, digamos assim, né? Com a monetização de vários aspectos que antes não eram considerados desse modo, a começar, por exemplo, pelas relações de cuidado, atualmente, né?
E no âmbito do Estado, uma juridicização progressiva de vários âmbitos da vida também. E no âmbito cultural, essa diferenciação ela levou a uma espécie de perda de uma visão totalizante e unificadora, o que foi diagnosticado como perda de sentido. Então, essa perda de sentido ela se caracteriza justamente por uma espécie de fragmentação a que a modernidade conduziu, e não se vê mais valores unificantes totais que pudessem significar o cosmos, a vida, e a finalidade da existência humana, né? Então, essa obra do Habermas, eu acho que ela é uma obra interessante porque ela faz uma espécie de uma gênese, né, digamos assim, desse pensamento que ele caracteriza como pós-metafísico da contemporaneidade, né? Isso teria origem na história que ele faz na era axial, que, como todos sabem, ela foi pensada por Jaspers, né? Ele retoma essa questão da era axial, que ocorreu ali entre mais ou menos 800 a.C. e 200 a.C., e o mundo teria mais ou menos tido algo em comum ali, né, nos três grandes divisões que ele faz no mundo, a China, a Índia e o Ocidente, entendido por Ocidente aqui o Mediterrâneo. Então, teria havido ali uma busca por salvação, segundo Jaspers, né? Surgem os filósofos, a filosofia como debate público, enfim, desse caldo de pensamentos, se é que a gente poderia dizer assim, desse período, é que nasce propriamente o que nós somos hoje como cultura, né? E isso teria ocorrido devido a um feliz acaso, segundo ele, né, que é a junção entre o mundo filosófico da Grécia, com Atenas, no caso, que tinha uma cosmologia própria, né, uma busca de conhecimento baseado na natureza, e Jerusalém, o mundo bíblico, né, no caso, especialmente o Antigo Testamento. Isso teria havido essa junção ali no início do cristianismo com o neoplatonismo, por exemplo, com Santo Agostinho. Eles teriam feito, digamos, tentado essa junção desses dois grandes sistemas de pensamento. Mais tarde se uniu ali na Idade Média o direito romano, né, com uma tradição talvez republicana, e isso foi algo que perdurou 1000 anos praticamente no mundo ocidental. E comecei aqui falando com a modernidade ela desconstruiu bastante a junção desses dois grandes sistemas de pensamento, já que houve dois questionamentos aí em relação a esse mundo, né, que foi criado, né? Um de origem científica, né, com autores, né, que Luiz Carlos, por exemplo, conhece muito bem, como Giordano Bruno, Galileu Galilei, Francis Bacon, né, que acabou levando a um questionamento desse tipo de pensamento que se criou, de caráter bastante metafísico, ontológico, né, no qual a religião tinha um papel preponderante. Então, houve um questionamento muito profundo da religião por parte da ciência. Ela tentou se tornar independente bastante da religião e achou que talvez ela fosse algo bastante dispensável da existência humana. Haja vista a ciência ter se tornado progressivamente influente sobre todos os aspectos da vida humana. Então, há nesse viés uma atitude mais militante contra a metafísica, contra a religião, e autores, por exemplo, como David Hume e Thomas Hobbes, por exemplo, ali no século XVII, seriam exemplares desse viés, né? Alguns incluem, por exemplo, Spinoza também, que vai por esse viés, o próprio Grotius, né? Enfim. E uma outra vertente de questionamento, ela vai num viés diferente, que é a vertente, talvez, do idealismo alemão, ali, de Immanuel Kant, que não é uma perspectiva tão, digamos assim, crítica em relação à religião. Ela é crítica, mas ela é uma crítica salvadora, vamos dizer assim. E é nisso que eu queria, talvez, focar aqui, porque
há uma tentativa, digamos assim, de apropriação daquilo que o Luiz Carlos falou aqui, talvez, de valores cristãos, né, que se configurou numa ética moderna, vamos dizer assim. A ética moderna, então, teria sido a apropriação de conteúdos religiosos, né, longamente tratados, né, de uma forma, digamos assim, secular, né? Kant seria exemplar para o Habermas desse tipo de apropriação de conteúdos semânticos típicos da religião, que foram, digamos, secularizados e apreendidos como valores éticos independentes. Exemplarmente, o conceito de dignidade humana, que foi aquele que Kant, por exemplo, talvez melhor tenha desenhado. Mas não só este, também o conceito de pessoa, por exemplo, e mesmo o conceito de liberdade, haja vista ali os estudos sobre a livre-arbítrio, né? Todos esses conceitos configuraram um conjunto de valores éticos, digamos assim, que teriam sido apropriados da religião. Acontece que a modernidade ela é caracterizada por vários autores do século XX como sendo, eles têm um diagnóstico negativo da modernidade. Eu comecei mencionando aqui, né, as teses da perda de liberdade e perda de sentido. É um diagnóstico sociológico do Weber e ele não é positivo da modernidade, vamos dizer assim. Mas isso foi ainda mais, digamos, foi chamado a mais atenção para esse aspecto de a modernidade ser caracterizada por crises. Ela realmente, nós temos, né, hoje nós falamos de democracia caracterizada por crise, nós falamos do estado de bem-estar social caracterizado por uma crise, a gente fala do meio ambiente, há uma crise do meio ambiente, né? Há uma crise dos valores, há uma crise de uma... Enfim, esse termo crise se tornou praticamente um analítico da nossa época. Então, há uma perspectiva que acha que, para resolver isso, a gente teria que voltar a, digamos assim, àquilo que foi perdido com a modernidade, uma espécie de volta àquelas teses metafísicas, né? Seriam esses autores que acham que a modernidade, na verdade, representou um declínio, né? E não um avanço, digamos assim, e que essa crise ela só teria como ser superada retomando um tipo de pensamento que teria sido criticado, né? De novo, dois autores alemães são três, talvez, importantes nesse sentido, né? Um deles é o Carl Schmitt, por exemplo, em relação ao Estado. O Leo Strauss também vai nessa direção, né? Por exemplo, Carl Schmitt acha que a autoridade se desfez porque a modernidade teria um pensamento científico e desconstruiu a autoridade, e então ele volta à autoridade papal como exemplar da autoridade do Estado, por exemplo, e acha que isso deveria ser retomado. Rima locuta causa finita, né, um exemplar desse tipo de autoridade, né, praticamente inquestionada, no caso, né? E Leo Strauss acha que o conceito de lei natural dos gregos deveria ser retomado de novo, em detrimento do conceito moderno de lei natural, porque a lei natural moderna é incapaz de criar realmente uma obrigação ética, por exemplo, né, já que ela se reduz muito a interesses. Heidegger vai no mesmo sentido, né, de uma historicização do ser, por exemplo, né, e tem um diagnóstico bastante negativo da modernidade. E, portanto, pareceria, assim, todos eles implicaram uma volta ao passado, vamos dizer assim. O Habermas, ele propõe uma outra solução, que é apostar, digamos assim, numa modernidade inconclusa, porque incluindo aí a continuidade desse trabalho de apropriação secular de conteúdos religiosos ainda não apropriados. Então, eu acho que é nesse sentido que eu gostaria de fazer aqui um encaminhamento, né? E isso põe, então, digamos assim, o diálogo entre Atenas e Jerusalém, entre conhecimento e fé, né? Entre a filosofia e a Bíblia, num caminho que ainda não se esgotou, na verdade. Então, esse enorme livro é para mostrar que esses 1000 anos de tradição que tentaram juntar esses dois grandes pensamentos deveria ainda ser continuado. E não abandonado, porque haveria ainda recursos semânticos disponíveis, especialmente no âmbito da ética, né, por exemplo, ainda passíveis de serem, digamos,
trazidos à tona para a sociedade, né? E para concluir, Luiz Carlos, o exemplar que ele acha de um autor que fez isso, digamos assim, de alguma maneira, teria sido John Rawls, né, que foi esse autor que escreveu em 1971 a Teoria da Justiça, uma teoria da justiça, e essa teoria da justiça, ela visa a justamente levar em consideração a religião na configuração da sociedade. Só que o Habermas acha que o Rawls teria feito essa junção, digamos assim, entre a filosofia e a religião, de uma forma muito desfavorável à filosofia e de modo muito favorável à religião. Porque a filosofia, ela, digamos, mergulha demais nesse caráter não cognitivista e, digamos assim, cético da pós-metafísica, né? E, portanto, precisaria, digamos, haver uma espécie de reconfiguração da razão ali para que essa irmandade, né, entre filosofia e religião pudesse ser feita de forma mais equilibrada, vamos dizer assim, né? E que, claro, ele acha que a proposta dele, obviamente, seria aquela que faria isso de um modo apropriado, né? Na verdade, se constituiria ali uma nova forma de entender os valores, uma nova forma de entender a democracia, uma nova forma de entender o Estado, o que eu acho que poderia ser caracterizado, já que se trata de uma racionalidade comunicativa, no sentido de uma ética da paz, da não violência, porque seria uma ética da comunicação, digamos. Esse seria um ganho que essa desconstrução que a modernidade operou sobre 1000 anos de pensamento metafísico, talvez ele pudesse conduzir a sociedades mais pacíficas, mais democráticas, né, menos violentas, né, haja vista uma espécie de modéstia, né, que a razão teria que ter sobre si mesma, mas também a religião teria que ter esse tipo de modéstia, porque haveria um encontro de outras religiões, por exemplo, né? Haveria a própria crítica daqueles que não são religiosos, então isso acabaria levando a uma espécie de modéstia sobre os dois grandes grupos aí, né? Que talvez pudesse contribuir para um tipo de sociedade melhor, né? A alternativa, se não for por esse caminho, é aquela da violência, do poder bruto, né? E há vários autores contemporâneos que desconstroem talmente a razão que ela acaba sendo uma espécie de outro do poder. E se for assim, então realmente não há uma solução a não ser a guerra, o embate, porque não haveria possibilidade de haver algo comum e, portanto, algo que pudesse ser aceito por todos, já que todas as determinações estariam, de alguma forma, comprometidas por relações de poder, relações de dominação, né? E não teria, então, como haver um diálogo, no final das contas, mas apenas uma disputa no limite violento pela guerra, né? Então, talvez eu acho que esse processo todo tenha posto esses dois grandes projetos à mesa e talvez, né, eu acho que esse livro do Habermas seja uma boa reflexão sobre essa grande história, né, na qual nós estamos envolvidos. Então, Luiz Carlos, era basicamente isso. Eu sei que é muito geral, tá? Mas, obviamente, se houvesse tempo, eu poderia fazer algo muito mais detalhado sobre isso, mas aqui é só para dar enfim, algum tipo de indicação assim de um caminho que poderia ser pensado para essa questão que você propôs aí como temática de hoje, tá? Ótimo, ótimo, Delamar. Foi exatamente, pensei que era exatamente isso que deveria ser que fazer no início, fazer a desenhar esse grande arco que nos permite compreender onde nós estamos, evidentemente, situados, onde nós estamos situados para compreender os problemas mundiais e para compreender os problemas brasileiros. Thomas, habla. Micrófono. Disculpe, Luis Carlos. No, yo solamente quería aplaudir al profesor Dutra. No quiero hacer ningún comentario en este momento. Perfecto. Bueno.
Perfeito, perfeito. Então, agora eu passaria a palavra ao Érico, ao professor Érico, para que ele apresentasse os seus 20 minutos e depois, no final, nós poderíamos reunir um pouco para discussão. Então, minha saudação a cada uma e cada um de vocês. Uma alegria. Delamar, obrigado pela sua fala. A gente já se encontrou alguma vez por causa de Habermas e ética e assim por diante, e eu estou ainda me devendo o meu artigo sobre, a partir justamente desse livro, eu fiz algumas falas já sobre isso, esse livro que essa, digamos assim, a visão geral que Habermas apresenta aos 90 anos de idade, sobre a sua própria história, a sua visão de história, e tentando aproximar essas duas condições. Eu trabalhei ultimamente 3 temas relacionados ao que nós estamos abordando aqui. O primeiro foi a questão de Deus na teologia política, como uma questão em aberto, portanto, que se precisa tratar. A segunda, uma leitura da pneumatologia, isto é, do estudo do Espírito Santo e da paz. E uma terceira, agora, recentemente, a religião no Estado laico, numa fala na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por ocasião de 70 anos da Faculdade de Arquitetura. Eles tinham pedido um painel interreligioso sobre isso, e aí eu abordei. Então, dessas 3 falas mais recentes, e eu estou trabalhando mais especificamente sobre a teologia da paz há mais tempo, estou escrevendo uma Cristologia da Paz, então me sinto bem dentro dessa temática. Provavelmente o Paulo César vai depois fazer referência, mas ele foi um dos editores responsáveis do Dicionário de Cultura de Paz, né? Ele está em avesso para vocês aí agora, né? Está invertido, vocês espelhem e aí vocês terão a visão adequada, né? A minha câmera está pegando espelhado. São 2 volumes, e nos 2 volumes tem um verbete sobre Deus e um outro verbete sobre religião. E os 2 fazem pequenas referências. O da religião é mais pertinente, toca mais a questão da paz, e o verbete de Deus tem um parágrafo final especificamente apontando sobre isso, né? E a outra obra que eu queria indicar, essa aqui também editada por Caxias do Sul, Correspondência com Irene, Meditações de um Cristão sobre a Paz e a Não Violência, de um amigo meu, colega falecido, também nosso, de nós aqui, quer dizer, do Luiz Carlos e do Paulo César, que é o Marcelo Rezende Guimarães, que faleceu prematuramente em consequência de esclerose lateral amniotrófica. São 2 obras assim que eu considero extremamente importantes para nós. Então, na primeira, também um rápido passeio sobre o tema religião e paz, que é onde eu vou me ocupar, tema religião, paz, Deus e assim por diante. Então, no tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo de Advento, o tempo de Natal e assim por diante, é claro que esse tema se apresenta também do ponto de vista litúrgico e teológico como muito relevante e em diálogo estreito com a realidade que nós estamos vivendo. Um tema para o qual eu tenho chamado a atenção nesse tempo é o tema da relação do lobo e do cordeiro. E Hobbes já foi citado, né? Homo homini lupus, né? Mas que não é dele, que é dos romanos e vem para dentro da nossa história. O ser humano é lobo do ser humano. Esse é o estado de guerra total em que nós nos encontramos permanentemente. Mas na contraposição a isso,
a expectativa messiânica, isso é do Antigo Testamento, do verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias, eu estou falando do falso Messias, que apenas tem um nome aqui no Brasil. Então, o verdadeiro Messias é um Messias em que o lobo e o cordeiro convivem pacificamente. Portanto, e eu estava discutindo isso, conversando semana passada com uma colega aí de Florianópolis, justamente, ou uma amiga melhor, e ela também se dedica um pouco à arte e literatura, especialmente, e chamando a atenção de que o lobo não vira cordeiro, o lobo permanece lobo. Mas o lobo e o cordeiro convivem pacificamente, conseguem se relacionar, portanto, não vão se devorar, o lobo não vai devorar o cordeiro, mas vai se tornar pacífico. Lembrando também, na mesma direção, as espadas e as lanças, que serão transformadas em instrumentos de trabalho, que é o que está na sede da ONU em Nova York, o monumento que está lá e que motiva muitos outros aspectos. Então, digamos, sob esse pano de fundo, esse tema me parece um tema importantíssimo. Do ponto de vista da teologia, o tema do Cordeiro é um tema essencial aplicado a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que é o Cordeiro que vem tirar o pecado do mundo, isso é a violência do mundo, de acordo com o Evangelho de João. Marcadamente no Apocalipse, a ideia do Cordeiro, que é aquele que tem o poder. O verdadeiro poder é o poder que está com o Cordeiro. E, portanto, essa transformação que o cristianismo, o próprio judaísmo realiza, é a transformação da condição de vivência em que nós nos encontramos para podermos ser sinais de uma sociedade em transformação e em contraste. Outro aspecto para o qual eu apontaria assim de entrada é o próprio tema dos mandamentos, chamados assim o Decálogo no Antigo Testamento. E é interessante notar que o primeiro mandamento é o mandamento do amor a Deus, e aí vem um mandamento proibitivo, não usar o seu santo nome e nem construir ídolos em vão. Quer dizer, não usar o nome em vão e nem construir ídolos. E o termo usado é ídolo, eidola no grego, pesil no hebraico. Não é imagem, é ídolo mesmo. Então, a ideia é não fazer ídolos, portanto, não colocar substitutivos para o divino. E aí segue mandamentos humanos de convivência, e aí vem o quinto mandamento, que é o ponto de partida para uma sequência de outros mandamentos negativos, todos eles negativos. E o mais radical é não matarás. E do ponto de vista histórico-religioso, nós sabemos que o não matar é mais ou menos universal como princípio inspirador religioso. Portanto, a condição de lobo deve ser extirpada. O Papa Francisco chama a atenção para isso também na Fratelli Tutti, para essa, digamos, esse contraste, inclusive na situação de Caim e Abel. Caim, embora seja marcado, ele não é morto por Deus. Deus não mata Caim, mesmo tendo Caim matado Abel. Portanto, o Deus violento é apenas a forma com que, dentro de uma sociedade violenta, se interpreta ao divino. Ou seja, é na cultura da violência, e por isso que o tema da cultura da paz, como foi proposto aqui, significa também uma cultura da religião da paz. E paz aqui deve ser entendida fundamentalmente como a não violência ativa. Esse é o conceito mais pertinente e inclui a natureza, de acordo com a Carta da Terra, número 16, letra F, a Carta da Terra. A paz significa a convivência consigo mesmo, com a natureza e com o próximo. E aqui uma temática que eu trato e abordo e que serve como uma espécie de epígrafe, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Isso também fundamenta a minha preocupação de unir a dimensão pentecostal pneumatológica, que é uma realidade religiosa muito forte no Brasil. O pentecostalismo, agora estou falando mais especificamente do pentecostalismo histórico, não estou falando do neopentecostalismo, nem do pós-pentecostalismo, mas o pentecostalismo tradicional tem em sua interioridade uma orientação pneumatológica séria, que significa conversão, mudança de vida, e tenho tratado isso também com pesquisadores do pentecostalismo, isto é, internos, pessoal da Assembleia de Deus, por exemplo, que a conversão é essa mudança que tem que acontecer no interior do próprio ser humano. Então, são aspectos que para os quais eu apontaria assim. Historicamente, nós sabemos, então, que o cristianismo, em determinados momentos, sucumbiu à tentação da violência e fez uma hermenêutica violenta da sua própria tradição. E isso vem até os dias de hoje, nós assistimos isso aqui entre nós, no Brasil, nesse momento. Uma hermenêutica violenta do cristianismo, que visa a destruição do outro, a aniquilação da alteridade, e assim adiante. Mas, ao mesmo tempo, o cristianismo manteve na sua interioridade profunda também a não violência. Isso é, o cultivo do amor ao próximo, do respeito, do amor ao inimigo e do referencial a Jesus de Nazaré como sendo o referencial essencial do amor, ultrapassando, sob esse ponto de vista, em certo sentido, inclusive, a tradição judaica, na medida em que o referencial, isso é o parâmetro, não é o amor a mim mesmo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, de acordo com o Evangelho de João, o parâmetro é o próprio Jesus, amai-vos como eu vos amei. Esse é o sentido, digamos, novo, o novo mandamento que aí aparece fundamental. Então, nesse sentido, ao longo do século XX, isso eu digo especialmente tanto na fala em Curitiba, quanto isso é no congresso ou no colóquio sobre teologia política, quanto no artigo que está para sair agora por uma revista da Unicap, da Universidade Católica de Pernambuco, o cristianismo recupera ao longo do século XX a sua vinculação com a paz. Portanto, reanudando-se, falando em espanhol, isso é, reunindo-se outra vez a essa grande tradição que passa por Francisco de Assis, passa por Nicolau de Cusa, passa pelos menonitas, passa pelos Quakers, passa por toda uma tradição de prática, incluindo aqui a Segunda Guerra Mundial, a Igreja Confessante Alemã, Dietrich Bonhoeffer, entre outros, muitos católicos que deram a sua vida e que foram vítimas da violência e testemunharam contra aquele que queria se apresentar como sendo o condutor, isto é, o Messias, o Redentor, e na contraposição a isso. Então, sob esse ponto de vista, o século XX recupera com Bento XV, começando com Bento XV, antes já da Primeira Guerra Mundial, mas em especial depois da Primeira Guerra, e os papas que seguiram para chegarmos até o Papa Francisco atual. No meio, o Concílio Vaticano II, com 3 documentos fundamentais: o documento da Gaudium et Spes, a esperança e as alegrias e esperanças do ser humano, e aí especialmente um foco importante sobre a paz; o documento sobre o diálogo interreligioso, Nostra Aetate, em especial tentando redimir a culpa histórica do cristianismo com a perseguição aos judeus, mas acolhendo aí também o diálogo muçulmano, o hinduísmo e o budismo. E o outro documento fundamental sobre a liberdade religiosa, que é um documento essencial também do Concílio Vaticano II, embora seja muito pequeno, mas defendendo a liberdade de consciência e, portanto, a liberdade religiosa.
Eu queria não deixar de referir uma obra que me chegou recentemente pelo Emil Sobotka, para falar também de um outro pensador alemão, Hartmut Rosa. Hartmut Rosa trabalha em Viena, é cientista social, e ele tem se dedicado à temática da aceleração e tal, e fez uma conferência recentemente, esse ano, com o título As democracias precisam da religião. As democracias precisam de religião. É um livrinho de 90 páginas aproximadamente, está só em alemão, até onde eu saiba, disponível, mas é muito interessante que quem faz o prefácio é ninguém menos do que Gysi, Georg Gysi, que foi secretário-geral do Partido Comunista na Alemanha Oriental, ou então uma das lideranças da Alemanha Oriental, hoje está nesse partido, na liderança de um partido político de esquerda, né, Die Linke, né, à esquerda. Então, é interessante que Gysi faça o prefácio, ou apresentação, prefácio, desse pequeno livrinho da resultado da conferência de Hartmut Rosa. E o Gysi diz aí, né, portanto, deve chegar a palavra, eu estou traduzindo direto do alemão, devem chegar também a palavra àqueles que na história dos dominadores não aparecem. Apenas assim é possível encontrar-se uma sociedade reconciliada. Como alguém que não acredita em Deus, diz ele é um ateu, para mim é importante que o conteúdo libertador das ideias religiosas, mesmo se apenas numa crítica religiosa se torne visível, não podem ser perdidos. Portanto, a ideia daquilo que é o conceito libertador e as ideias libertadoras que estão dentro da religião não podem ser perdidos, mesmo que isso seja uma questão que fique em segundo ponto. E aí, Hartmut Rosa, então, vai colocar no seu desenvolvimento, em especial, o conceito da ressonância. É um conceito que ele já trabalhou numa outra obra bem ampla sobre isso, e a religião como uma ressonância. Isso e tem que se imaginar, Hartmut Rosa é também, pelo menos entende música, é organista e assim por diante. Então, a ideia da ressonância, falando musicalmente, é aquilo que repercute, aquilo que, digamos, mobiliza, aquilo que é capaz de tocar as fibras mais íntimas do próprio ser humano. E a religião tem essa tarefa. E eu vou citar a sua última palavra, nesse sentido, minha última palavra é por isso. A religião tem a crítica, ela tem um reservatório de ideias e ela tem um arsenal ritual cheio de músicas, cantos, especialmente aqui, cantos ou canções, gestos correspondentes, espaços correspondentes, tradições correspondentes e práticas correspondentes que podem oferecer ou abrir um sentido especial para aquilo que significa deixar-se chamar e deixar-se transformar e estar em ressonância. Se a sociedade perder isso, se ela perder essa forma de possibilidade de relação, então ela definitivamente está liquidada. E por isso a pergunta inicialmente colocada para a sociedade atual, se a igreja está fazendo uma conferência no âmbito de igreja, se a igreja ainda tem algum sentido, e se a sociedade atual ainda precisa da igreja ou da religião, a resposta só pode ser sim, diz ele. Então, me parece que quando nós falamos hoje dos aspectos éticos e religiosos, e por aquilo que eu tenho visto, me parece fundamental buscarmos uma hermenêutica religiosa, uma hermenêutica da religião, dos atos religiosos, dos conceitos religiosos, a partir da superação da violência pela não violência ativa e na linha daquilo que nós podemos chamar no próprio cristianismo a tradição
profunda da paz, cujo exemplo personificado é o próprio Jesus de Nazaré, que deu a sua própria vida em favor da reconciliação, a ponto de a carta aos Efésios poder chamá-lo de a nossa paz. Muito obrigado. Muito obrigado, Érico. Obrigado pela tua contribuição. Sempre é muito bom te ouvir com essa reflexão muito direta sobre os textos, sobre os problemas que se apresentam a nós contemporaneamente e que, de alguma maneira, devemos estar não só em contato com eles, mas termos exatamente essa clareza que tu mostras, para podermos substituir, para podermos fazer uma transformação cultural, né, se a gente puder usar essa expressão, né. Eu passo a palavra ao Paulo, para que ele continue a nossa sessão de encontro sobre essa temática, e vou deixar no chat uma coisa que ele certamente iria colocar depois, se ele não coloca, mas é porque ela está com referência ao que o Érico colocou, né? O texto do Marcelo. Paulo, com você. Bom dia novamente ao professor Luiz Carlos, também conhecido por nós como simplesmente Bombassaro, né? Vai sem o Herr Bombassaro, mas carinhosamente conhecido como Bombassaro. E um bom dia especial ao Delamar e ao Érico, com os quais nós temos trabalhado bastante. E ao Thomas, que sempre solicito a todos nós, latino-americanos especialmente, nesse trabalho, nessa relação do CAAD conosco. E sem esquecer, evidentemente, da Renate, que sempre foi uma pessoa que conosco esteve. Claro, há outras pessoas no CAAD tão importantes e tão, digamos assim, tão solícitas e também tão acolhedoras de nós todos brasileiros e certamente depois também podemos dizer os nossos latino-americanos. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e também as nossas colegas e amigas brasileiras e os colegas e amigos brasileiros do CAAD. Eu até pensei que poderia preparar algo um pouco mais sistemático, mas depois da escuta do Delamar e do Érico, que falaram praticamente com a preparação, evidentemente, mas muito espontaneamente, no sentido de não usar apresentações e uma apresentação preparada, mas mais espontânea. Eu também, então, queria dizer que esse tema da cultura de paz é um tema que tem me ocupado, de certo modo, desde, digamos assim, os inícios dos anos 2000, especialmente os anos 2006, 7, 8, 9, mais por curiosidade e trabalhos lá existentes. E um dos livros que me impactou muito, sobretudo nos anos 2008, 2009, foi o livro que o Érico e o Luiz Carlos têm, digamos assim, bastante influência também na publicação, é o texto da tese do Marcelo Guimarães, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Educação para a Paz. E depois, com o Érico e o Luiz Carlos, nós, nas dificuldades das nossas universidades e também das editoras, eu creio que também não seja tão diferente na Alemanha, Thomas, mas de todas as áreas, não só da filosofia, teologia, educação, mas das áreas todas, das ciências outras, nós publicamos juntos com um trabalho, digamos assim, precisou também entre nós termos esse diálogo, essa conversa,
e tentativa de parcerias do texto que o Érico sugeriu aí, que é a correspondência com Irene, e que contou com um trabalho assim de muito esmero e de muito cuidado do professor Pergentino Pivato, na tradução do francês, que certamente quem não tem, vale a pena buscar, é da editora da Universidade de Caxias do Sul, mas que contou com o apoio, o trabalho do Érico, lá da PUC de Porto Alegre, do Luiz Carlos, e certamente é um dos textos que impactam e nos auxiliam muito nessa compreensão da cultura de paz. Então, os dois textos que, para mim, foram textos do ponto de vista não apenas de uma reflexão sistemática de paz, mas de uma perspectiva também que levasse a uma dimensão de estilo de vida e cultura de paz, de fato, foram os dois livros do Marcelo Guimarães. Depois, em 2011, então 2011, lá em Bonn, com a supervisão do professor Christoph Horn, aí eu comecei um pouco mais sistematicamente a trabalhar com os contratualistas modernos sobre essa busca do entendimento desse trabalho todo da cultura de paz. E aí foi quando também eu me deparei com autores muito importantes, e naquela ocasião eu trabalhei sobretudo os contratualistas modernos importantes, sobretudo Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. Então, o texto do Kant é um texto que ele tem as suas lacunas, mas é um texto muito importante, sobretudo o texto A Paz Perpétua. E aí depois se abriram outros leques, outras situações importantes para que nós pudéssemos ir nos dando conta da importância que há na dimensão da busca de paz. E também lembrando especificamente que o Kant tem uma intuição muito importante. É claro que, para nós, muitas vezes, aquela intuição do título do Kant, que não é uma obra estática, parada, digamos assim, mas o próprio título, Zum ewigen Frieden, quer dizer, o próprio estilo é para uma cultura, ou para uma paz perpétua. E nesse sentido, a paz não é um projeto estático, não é algo que se faça por decretos, inclusive o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, chama atenção para isso, e tantos outros autores. Não é um simples armistício, o Kant fala isso na Paz Perpétua, ele tem lá os 6 artigos preliminares, as condições que precisam ser tomadas em conta, depois os artigos definitivos, e tem um artigo, sobretudo, os 3 são importantes, mas o último, sobre a questão do direito à hospitalidade, que tem muitas críticas, ele dá um passo, mas não consegue avançar totalmente, mas que abriu todo um leque de discussão sobre essa dimensão da hospitalidade que hoje é tão importante. E sempre foi, mas hoje tão importante. Então, a partir desse texto da Paz Perpétua e depois dessa pesquisa de 2011, que foi o pós-doutorado também patrocinado, assim, com a bolsa do CAAD, aí eu também me envolvi bastante, assim como o Luiz Carlos, na publicação de alguns textos na própria editora. Aí depois veio esse texto também com o trabalho do Érico, que ajudou muito para que ele saísse. É um texto longo, e a gente sabe que textos longos, eles custam um pouco mais, então, todo esse esforço que foi feito, eu creio que ajudou muito para que mais pessoas pudessem entrar nesse âmbito, nessa dimensão da busca reflexiva acerca da paz. E depois aqui, por coincidência, não foi o critério, né, Luiz Carlos? Mas por coincidência, os 3 e 4 comigo aqui, que estamos aqui conversando agora, eu sugeriria os textos que Luiz Carlos escreveu no Dicionário de Cultura de Paz, que foi o texto sobre vida, que vale a pena ler, está no 2º volume.
O Delamare, embora ele tenha me dito quando o convidei, mas cultura é um texto, é um tema tão difícil e também amplo, polissêmico, mas o texto que o Delamare escreveu sobre cultura no dicionário, está no volume 1, e depois o Érico, o texto do Érico, ele não quis citar o verbete, que é sobre a esperança, mas é um verbete que vale a pena ler. Quem puder, leia, porque os 3 verbetes, há mais de 200 verbetes no dicionário. E há mais de 200 pessoas participando, de todas as universidades do país. Nós optamos por pesquisadores e professores brasileiros para não termos a exigência de tradução dos textos. Então, eu, relendo os textos depois, eu tenho certeza que precisaria de uma nova revisão e de uma complementação, mas certamente é uma obra que ajuda a compreender um pouco o leque da cultura de paz. Então, esses 2 volumes de Dicionário de Cultura de Paz. E nesse sentido, eu queria, como um segundo aspecto aqui, sublinhar, é o aspecto que o Delamare deixou, digamos, em aberto, e que depois o Érico, ele traz na citação. Eu, inclusive, fui buscar ver se haveria o texto em PDF do Hartmut Rosa, As Democracias Precisam da Religião, mas não consegui naquele site que normalmente eu busco e não consegui. Mas eu queria vincular esses 2 pensamentos, essas 2 palavras deixadas respectivamente pelo Delamare e pelo Érico. A primeira palavra é nesse belo e importante esboço que o Delamare fez do Habermas, é lembrar aquilo que o Delamare sublinhou, que é o projeto da modernidade como um projeto inacabado. No sentido de que esse projeto, ele é inacabado, mas ele tem características que lhe são específicas. Quando o Delamare nos lembrou da metafísica, do pensamento pós-metafísico, e o Habermas, ele mesmo diz, praticamente de modo textual, que ele também, como pensador, e não porque ele estava ficando velho, ele começou a entrar nessa dimensão da reflexão religiosa, mas ele, inclusive, dá o testemunho de que talvez nós, como humanidade, especialmente ele cita o exemplo do ataque às Torres Gêmeas, que nós talvez tenhamos posto debaixo do tapete muito precocemente a religião. E nesse sentido, então, ele entra com alguns textos sobre a reflexão e a relação da religião nos diferentes âmbitos da vida humana. E nesse sentido, mas ele deixa claro que é o pensamento que eu queria sublinhar, que o Delamare nos deixou, que não dá mais para pensar a religião do mesmo modo como pensávamos antes da modernidade ou simplesmente com a modernidade. E aí implica aquilo que o Érico também nos trouxe aí do Hartmut Rosa, como pensar as democracias e como pensar a religião dentro das religiões, dentro da democracia. Hoje nós sabemos, e eu fiquei impactado ultimamente por 2 livros. Um livro da Zuboff, O Capitalismo na Era da Vigilância, que é um texto traduzido já para o português, de uma professora norte-americana, que me impactou por demais. O modo como o capitalismo, o neoliberalismo, sobretudo, ele trabalha com essa dimensão da era digital. E o quanto isso também tem os seus ganhos, mas, ao mesmo tempo, também as suas dificuldades. E aí implica justamente essa dimensão das humanidades. Como é que nós vamos nos manter como humanidade enquanto tal? Que humanidade nós queremos? Que tipo de futuro nós queremos construir? E depois, um outro livro que me ajudou a mais sistematicamente entender a situação, sobretudo do Brasil, Thomas. Um texto que me ajudou muito
Há outros, e tem textos muito bons no Brasil nessa leitura, é do Marcos Nobre, que lançou recentemente um texto sobre as pesquisas que ele tem tido nos últimos anos, cujo título é Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Então, isso também ajudou a entender um pouco mais toda esta situação na qual nós estamos embrenhados, eu diria. Mas ele também faz alusões a aspectos de outros países, a própria Alemanha, a Hungria, enfim, outros países, sobretudo nessas perspectivas que nós temos. O Thomas, que também tem um carinho muito especial pelo Peru, então nós vimos agora esta semana a situação também do presidente. E assim vai. E aí fica aquela pergunta que o Érico nos deixou também, como é que nós vamos pensar a religião, aqui no sentido mais amplo, a religião numa sociedade plural, e se nós quisermos usar a terminologia habermasiana, numa sociedade pós-metafísica. Então, eu queria lembrar que o texto do Papa Francisco, e era isso que eu tinha preparado, mas eu não vou entrar nesses detalhes, o texto, inclusive, citado pelo Érico, para mim, eu sou um pouco apaixonado pelo Papa Francisco, espero que todos o sejam, porque eu posso imaginar o sofrimento deste homem enquanto Papa, mas, ao mesmo tempo, a lucidez deste homem em propor temáticas de reflexão. E o texto da Laudato Si, eu diria assim, claro que quem quer compreender um pouco o Papa Francisco precisa ler a Evangelii Gaudium. Não sei se o Érico, enquanto teólogo, também concorda com isso, mas eu creio que para compreender digamos assim, o plano de ação, o projeto de governo, se pudermos assim dizer, do Papa Francisco, precisa ler a Evangelii Gaudium, no sentido de dizer assim, a igreja, ela tem essa missão de ser uma igreja em saída. Não importa se ela vai se sujar, se ela estiver lameada, o importante é que ela seja um sinal da presença, do amor de Deus na vida dos homens e mulheres. Então, ali está o grande projeto, um projeto que não tem projetos ambiciosos, no sentido de dizer conquistar poder, conquistar também toda esta situação digamos, de poder econômico, poder político, poder financeiro. E esses dias, agora é um parênteses, eu escutei e assisti rapidamente a um documentário sobre o fascismo. E mesmo a situação da igreja naquele ambiente, naquele momento, sobretudo no ambiente italiano. Então, há muitas situações difíceis na vida da igreja, na vida das nossas sociedades, mas o Papa Francisco, eu diria, com os dois textos, depois desse programa de ação do Papa, Evangelii Gaudium, todos os demais textos, mas o texto da Laudato Si, quem quer trabalhar assim, com essa dimensão da ecologia integral, é de uma riqueza, de um compromisso com o futuro da humanidade. Aquilo que diz lá no final Hans Jonas, o princípio responsabilidade, qual é o grande imperativo de hoje? Que haja humanidade. Nesse sentido, a ecologia integral, a tentativa de fazer com que essa dimensão da ecologia, não apenas a ecologia enquanto seres vivos, do ponto de vista das plantas, da sobrevivência do planeta, mas também enquanto repercute em nós, e superar aquela dimensão que ele cita tanto do Romano Guardini, de não saber o que fazer com tanto poder que o ser humano tem. Então, a grande missão, digamos, de cuidar da vida dos seres vivos e de todo o planeta, a ecologia integral. E depois, o texto da Fratelli Tutti, que para mim, eu tenho lido com mais atenção e li mais de uma vez, e todos os desafios que ele nos coloca. Então, eu creio que o próprio texto da Fratelli Tutti, a fraternidade universal, ela
é um grande projeto de uma cultura, ele chama de nova cultura, um novo estilo de vida, e ele vai citando a importância de nós superarmos, primeiro capítulo, o mundo de sombras, de uma globalização do dinheiro, de uma globalização de algumas pessoas, mas que haja vida para todos. E depois, passando por umas diversas situações, mas o texto de análise do Bom Samaritano é de uma, eu diria assim, não é o aspecto importante da exegese que ele faz, do ponto de vista estrito, mas é a hermenêutica que ele dá no sentido de dizer, para mim chamou a atenção a primeira vez que eu li, o estranho, ele não me incomoda, mas ele é uma possibilidade de nós encontrarmos a verdadeira humanidade. Então, essa dimensão toda, depois do poliedro, dos diferentes vieses, as diferentes matizes, de nós irmos buscando aquilo que faz com que nós caminhemos juntos, a cultura da unificação homogeneizada, ela precisa ser superada no sentido de sabermos que os outros, eles precisam também serem tomados em consideração. E essa nova cultura é um novo estilo de vida. E eu queria concluir lembrando, então, que a cultura de paz ela não vem de hora por outra. Ela não vem de assinaturas de escritórios, não vem simplesmente de, digamos assim, poderíamos, já que o Delamar também citou John Rawls, né? O direito dos povos também é uma tentativa de atualização da paz perpétua, assim, mas não basta só pesquisas. As pesquisas são muito importantes, mas elas precisam também ter repercussão no estilo de vida de cada um. E o Papa tem umas expressões que eu nunca tinha trabalhado muito, nunca tinha estudado tanto sobre essas duas questões, que é o amor ilícito e o amor imperado, no sentido de dizer que o amor ilícito envolve a nossa vida, a nossa atitude pessoal, a nossa atitude relacional, ilícito, mas também o imperado no sentido de que precisamos também trabalhar as estruturas, as instituições. E, nesse sentido, o Marcos Nobre nos lembra agora, um outro parênteses, que, sobretudo, no Brasil, nós vemos, assim como em outros países, mas no Brasil, nós temos o partido digital. E ele vai mostrando como esse partido digital, ele veio para ficar, de certo modo. Então, nós precisaremos também, no âmbito político, e eu diria também, né, Érico, no âmbito religioso, como utilizar a mídia, como utilizar a comunicação. E o Papa também lembra, na Fratelli Tutti, agora fechado o parênteses do partido digital, o Papa também nos lembra que nós temos muitas informações, porém pouca comunicação. Eu acho que nós deveremos aprender. E muitos usam, inclusive nas diferentes igrejas, muitos usam e sabem usar a comunicação, mas é uma comunicação muitas vezes para dentro, isto é, uma comunicação que muitos utilizam para seu benefício próprio, mas não para a criação de uma cultura, de um estilo de vida diferente. Então, esses dias, conversando com o Luiz Carlos, nós estamos vendo, e aqui certamente mais pessoas poderiam nos ajudar a pensar como trabalhar em aspectos de pesquisa nessa dimensão de alguns conceitos que têm sido muito, digamos assim, mencionados, mas talvez a métrica analítica não tenha sido posta em prática. Tipo, o que significa o negacionismo, o fundamentalismo, o que significa hoje a religião ser... Eu diria assim, hoje a religião, em muitos aspectos, ela vai de encontro àquilo que o Marx disse, que ela se torna o ópio do povo. Porque a religião, ela, hoje, nós percebemos, e no Brasil isso ficou evidente, o quanto a religião é importante. E o quanto a religião cria também fanatismos. Isso é muito arriscado, muito perigoso. Isso vai, os fundamentalismos, os negacionismos, e tantas formas de ismos,
eles precisam ser, digamos assim, trabalhados, precisam também ser estudados para que nós criemos esse estilo que o Papa chama estilo de uma cultura aberta, inacabada. E eu queria concluir com essa expressão do Habermas, da cultura moderna, o projeto moderno inacabado. E o projeto da paz, isso o Irineu, ele deixou tão claro, mas isso também vamos vendo, mas o próprio Kant vai dizendo que mesmo que a paz perpétua não seja alcançada, nesse sentido, precisa ser sempre um ideal a ser buscado. É sempre esse caminho que não pode ter sossego. A cultura de paz, isso vale para todos nós, todas as áreas, inclusive para a nossa vida pessoal. O lobo dentro de nós, às vezes, pode aparecer mais ou menos, né, Eric? Então, nesse sentido, como é que esse lobo dentro de nós também, ele possa também ser administrado, domado? E depois também nas relações, e assim por dentro. Então, eu diria que esse projeto, talvez, de discussão, Thomas, liderado aí pelo Luiz Carlos, que vocês que propuseram, que possa também nas diferentes áreas, com diferentes pesquisadores e pesquisadoras, das áreas também de outras, da ciência, e não só filosofia, teologia, política, também possamos ir criando esses elos, porque eu acho que o CAAD, que é católico, digamos assim, que ajuda tantas pessoas, que possamos também ir criando essa cultura. O Delamar, no início, disse, bom que essa instituição tem essa preocupação. Então, irmos criando, mesmo que estejamos em poucos hoje aqui, mas a repercussão depois ela poderá vir a partir de quem escutar, de quem assistir e de quem inteirar-se com esta reflexão, que está aberta e é inacabada. Então, muito obrigado e, enfim, agora discutimos um pouco. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo César. Agora está aberto para conversar com quem a gente quiser, né? O Thomas, sempre com você, evidentemente. Gracias, Luis Carlos. No, solo quiero hacer un breve comentario a lo que dijo Paulo César al final, de lo que se podría hacer con la comunidad CAAD. Sí, yo creo que una riqueza de nosotros es que juntamos representantes de una gran variedad de disciplinas académicas. Allí se encuentra la riqueza. Si nosotros hablamos, por ejemplo, sobre Laudato Si, ecología integral, es muy interesante porque hablamos desde una perspectiva teológica, filosófica, y todos están muy en favor de todo lo que dice el Papa en Laudato Si, pero también tenemos agrónomos, ingenieros ambientales y todo eso, personas que tienen una perspectiva completamente diferente y que a veces tienen problemas de tratar esos temas en Laudato Si, no saben cómo acercarse, y son los unos que vienen de la teoría y los otros que vienen más de la práctica. Y yo creo que Paulo César, tienes toda la razón con lo que tú dices, y estamos pues en pleno proceso de formar un grupo dentro del CAAD que se llama Ecología Integral. Allí quiero pues juntar o dar un espacio para el diálogo entre gente que tienen unas perspectivas muy distintas a los problemas ecológicos con cuales estamos enfrentados ahora. Muito bem, Thomas. Claro, aqui talvez para
animar as perguntas das meninas, também, talvez tivéssemos que propor simplesmente uma pergunta assim: que importância, como atinge a cada um de nós o problema da violência e como é que a cultura de paz pode ser um tema que nos ocupe a todos, independentemente de qual a nossa área de atuação. Eu sinto que hoje, exatamente, nós trabalhamos nessa perspectiva, eu diria quase como mais acadêmica, mas gostaria de ouvir as meninas em que medida isso pode ser um elemento de reflexão e de prática cotidiana, de prática social no campo, nos diversos campos de atuação de cada um de nós. Quem se anima? Posso falar? Vai lá, Fabiana. Eu queria primeiro agradecer e falar que eu fiquei refletindo aqui muitas coisas. E eu também sou uma fã do nosso Papa e também consigo perceber o quanto ele deve estar sofrendo, o quanto ele sofre, né, com as perseguições e com... de vez em quando eu me pego pensando, né, principalmente no Brasil, assim, no momento que a gente vive, o quanto o Papa, por apoiar uma política que tem apoio aos pobres e às pessoas que têm fome, o quanto ele foi criticado também, né? Assim, o quanto ele foi os atuais católicos, muitos deles questionaram o Papa e começaram a tentar colocar o Papa em posições políticas no Brasil, né? E então eu vejo esse desafio no nosso país em relação a isso e pensando no que foi dito aqui, eu vejo no desafio, puxando para o meu trabalho, no desafio que nós temos hoje como pesquisadores e católicos, em trabalhar a questão da diversidade, né? De trabalhar de uma maneira cristã a diversidade e a inclusão. E hoje, eu trabalhando com a questão da reabilitação das pessoas com deficiência, eu vi que para eu conseguir a inclusão, eu tenho que trabalhar numa perspectiva maior, de aceitação da pessoa como ela é. Então, cada ser humano, cada ser vivo que Deus colocou na Terra, ele tem direito a ser o que ele é, da maneira como ele veio. E é nessa perspectiva que eu tenho trabalhado a inclusão, porque nem sempre uma família tem uma pessoa com deficiência em casa, e nem sempre a dor da inclusão da deficiência é a dor da outra. Mas a dor de ser incluída é de todos, porque todos nós precisamos ser incluídos de alguma maneira. Eu preciso aceitar a minha descendência, eu preciso aceitar e ter orgulho disso, né? E ser diverso e aceitar quem eu sou. Então, todas as pessoas, eu trabalho nessa perspectiva hoje do meu grupo, que todas as pessoas têm o direito de ser quem são, né? E têm o direito de ter orgulho disso e ter essa aceitação da diversidade nessa perspectiva maior. Porque a partir do momento que eu aceito como eu vim ao mundo, que eu aceito as minhas características físicas, que eu aceito a sociedade, a cultura onde eu nasci, eu consigo aceitar e consigo transformar isso para o bem e consigo ser incluída. Não sei se vocês estão entendendo isso, mas eu entendi ao longo disso que eu tenho que ampliar essa inclusão para a diversidade, para a aceitação da diversidade como um todo, né? E aí entra povos indígenas e mulheres e afrodescendentes e aceitar a nossa Constituição enquanto país também diverso. E isso entra também as pessoas com deficiência. E aí, quando eu falo nessa perspectiva, todo mundo se vê na minha dor e no meu problema. Uhum. É isso. Muito Gente, bem. o jogo do Brasil, viu, Krugler? Porque Muito o Brasil bem. vai jogar hoje, não é porque a Alemanha saiu que nós não vamos ver Olha o ali. jogo hoje. Isso. Mas antes disso, Kátia, depois Carla, e depois talvez o comentário das pessoas, Mari também, se quiseres, evidente. Kátia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao
professora Delamar, ao Érico, ao Nodari, pelas suas contribuições muito interessantes e poder, assim, entender desse ponto de vista filosófico como nós podemos trabalhar com essa construção que é contínua, que é a construção da paz, né? Eu lembrei também, quando o Thomas comentou sobre o grupo de ecologia integral, nós estamos organizando, esse grupo está bem no início. Nós tivemos um encontro também online na semana passada com os colegas latino-americanos, e por aí eu vejo um caminho também de nós reunirmos forças aí dessa forma interdisciplinar, porque realmente eu percebo que nós somos de diferentes áreas, mas a parte, por exemplo, colegas da área da filosofia não temos, por exemplo. Então, acho que quanto mais integrarmos as áreas, melhor será. O professor Delamar disse que não me conhecia ainda, nós somos colegas da UFSC, eu estou no campus Araranguá, e a minha área é gestão ambiental. E sobre, assim, a questão na prática, né, dessa construção diária da cultura da paz, eu acho que o que eu tenho visto como caminho também prático, e tem relação com o que a Fabiana acabou de falar, é essa questão de contribuir para a diversidade, contribuir para o diálogo em meio às diferenças, né? Então, o Campus Araranguá é onde nós temos, por exemplo, fora da sede, mais estrangeiros, são 25 estudantes de países africanos. Nós temos mais indígenas, hoje nós temos cerca de 20 indígenas, principalmente no curso de medicina, e onde nós temos também quilombolas, né? Então, e ontem, conversando com um professor que trabalha, porque eu começo num projeto com os estudantes africanos, e ele me falava também dos estudantes indígenas e quilombolas, ele falava da própria dificuldade que nós, professores, temos em trabalhar com os diferentes, né? Porque não fomos preparados para isso, na verdade. E às vezes, os próprios estudantes se sentem assim, como enfrentando preconceito em sala de aula, porque isso vem dos próprios professores. Então, eu acho que essa cultura da paz, ela começa nesse sentido de nós conseguirmos colaborar para a construção de projetos, por exemplo, interdisciplinares, para a construção de projetos que tenham essa diversidade, que contem com pessoas de culturas, religiões diferentes, com incentivo à leitura também de autores diversos, né? Mulheres, nós temos um mundo construído principalmente a partir da visão dos homens, então, livros com autoras mulheres, livros com autores negros, com autores indígenas, enfim, eu acho que como acadêmicos, né, trabalhando dentro da universidade, eu acho que é isso que nós, assim, principalmente dessa forma a gente pode contribuir para trazer, tanto nós nos envolvermos em projetos, lermos mais, também nos prepararmos nesse sentido, mas contribuirmos no sentido de fazer com que os estudantes possam trabalhar dessa forma também, tenham esse olhar diverso e também possam trabalhar mais em equipes também, porque os problemas no mundo são cada vez mais complexos, a gente precisa de olhares distintos, e por isso é tão importante reunir essas diferenças, né? Então, seria isso. Muito bom, obrigado, Kátia. Carla. Olá. Primeiro, agradecer o momento, adorei as falas dos professores, eu achei cada uma mais ligada mais à filosofia, outra mais à ética e religião, outra mais à construção social, acho que foi bastante interessante, integrador o assunto, e falar da paz, na questão das coisas, é muito interessante porque eu trabalho em duas vertentes bem distintas, uma delas é a educação, onde eu sou professora e hoje eu sou coordenadora pedagógica de uma escola do município de Porto Alegre, e a outra é a área ecológica, onde eu trabalho com ecologia, que é o meu doutorado, né? Onde eu estou indo para o pós-doc também agora.
E como professora numa escola municipal, nessa questão da diversidade, eu concordo com a Fabiana e com a professora Kátia, que é um passo fundamental para a paz. E eu vejo isso principalmente na minha escola onde eu trabalho, porque eu trabalho na escola do município de Porto Alegre, onde nós temos o maior número de estrangeiros. Eu diria que 10% dos meus alunos ou são haitianos ou são venezuelanos na escola. É a escola do município com o maior número de estrangeiros em Porto Alegre. E dentro dessa diversidade, eu também tenho, claro, o que nós chamamos de CIROS especiais, que também... Então, eu lido com os alunos de toda essa questão de conflitos de paz, que é o que eu faço diariamente na minha prática. Eu consigo, além de estar na academia, trabalhando com isso, eu consigo pôr lá em prática e conseguir entrar em sala de aula, conversar com estudantes de 12, 13, 9, 5, sei lá, que a minha escola tem de pré, que começa com 6 anos, até o ensino fundamental, que eles estão em torno dos 16, e conseguir ver a questão prática, e conversar com os alunos e conseguir, de certa forma, fazer o que a gente chama de círculos de paz, né? Tentar ter a harmonia dos alunos e tentar fazer com que eles entendam as diferenças e aceitem as questões todas, porque, como a Fabiana disse, é uma questão de aceitação. Muitas famílias não aceitam os filhos que têm. Eu tenho conflitos com muitas famílias que a gente tem que conversar, entender também a dor dessas questões todas que há dessas famílias, de não aceitarem as questões que eles têm que trabalhar hoje em dia. Ou os alunos mesmo que são trazidos no meio de uma guerra do Haiti para o Brasil, dessas questões todas que eles passaram, que são alunos, que eu sempre digo que são alunos que têm uma tradição de violência muito grande, cultural, e tentar explicar para eles que aqui não precisa ser assim, eles têm que se sentir aceitos. Até agora, na escola, a gente entrou com um projeto que é da URGS, da educação da URGS, talvez o professor Carlos conheça, que é um grupo de pesquisa que entrou na nossa escola, que trabalha com a questão dos estudantes estrangeiros, para promover a paz dentro da escola. É um projeto bastante interessante, está entrando lá conosco, compartilhando o que vem. Então, essa visão da paz na escola, eu me sinto privilegiado hoje de poder estar conseguindo conversar com os alunos e tentar fazer, a partir da visão social deles, cultural, e fazer com que eles entendam que eles não precisam criar conflitos por as nossas diferenças, e sim que essa questão harmônica. E o que eu vejo muito na prática hoje, isso está muito voltado à questão de enxergar o próximo, é se pôr no lugar do outro. Que é uma fala do professor, eu acho que foi o professor Érico que trouxe, daquela questão da bíblica deixa eu tentar lembrar, que eu até anotei ela, que eu achei bem... Eu tenho uma memória péssima, pessoal, quando eu estou falando assim. Que é muito que o Papa também traz isso. Eu gosto muito do Papa, porque ele fala muito da questão do... fazer a conversa consigo mesmo e com o próximo, a questão da questão de não só a mim mesmo, mas lembrar do outro, né? Que é uma questão que a Bíblia nos traz também, que Jesus nos fala muito disso. Não é só por mim, sim o meu irmão. Então, tipo, a questão do outro. E é muito isso que eu trago para os meus alunos hoje, quando eles brigam, quando eles entram em conflito. Tá, mas pensa como é que o teu colega te sentiu neste momento. Tenta entender o que está acontecendo com o outro também, não só com você. Você tem os seus problemas, mas todos nós temos que conviver com todos nós, esse calendoscópio que eu chamo de problemas sociais, e tentar entender um pouquinho do outro para promover a paz. Tipo, para promover esse espaço. E a outra questão é a minha questão muito ligada a ecologia, que eu trabalho com restauração ecológica, né, professora, aqui em Alegrete, na região dos Areais, que é uma questão de conflito também. Tu está falando de proteger uma área que as pessoas também precisam tirar o seu sustento dela. E há sempre aquele espaço muito difícil de entender que não, só o proteger, às vezes as pessoas veem na ecologia como não usar o espaço e não tirar a questão financeira dele, mas a gente precisa do equilíbrio entre o financeiro e a proteção para que nós possamos, para as gerações futuras, ter o espaço. É uma questão de conservação também, né? Então, é um conflito muito interessante. Então, é nisso que eu vejo hoje nessa questão da paz. Alguém gostaria de... Mari? Eu. Então, obrigada, Luiz, obrigada, Thomas, por essa apresentação, obrigada aos palestrantes também, gostei muito da sequência, parece que foi orquestrado, das falas de todos, né, parece que uma acabou complementando a outra, anotei várias coisas aqui, e aí eu queria falar do meu ponto de vista da psicologia clínica, essa busca da paz, que dentro da psicologia clínica eu vejo como a busca da paz dentro de si mesmo, primeiro, né? Que é o que a gente busca dentro de 4 paredes com o paciente, né? A busca da paz interior. E aí, a partir dessa busca da paz interior, eu vejo essa questão da busca da paz exterior.
E aí, várias coisas, me trouxeram vários insights aqui, mas o que eu vejo nos meus pacientes, e aí muito da fala do professor Delamare, trouxe o que eu percebo nos pacientes, a questão do capitalismo, dessa via da corrida que a gente tem, da perda da liberdade, da questão de é só tudo pelo lucro, a gente perdeu o sentido, então, as pessoas perderam o sentido da vida, então, para que viver? Então, para que cuidar do outro? Para que eu preciso da paz interna ou externa? Ou para que eu preciso da paz externa se eu não consigo ter isso internamente? Né? Então, foram muitas as percepções, então, percebo muito isso de realmente dessa busca de qual é a finalidade da minha vida, dessa perda de valores, e daí da volta, né? Dessa necessidade da gente precisar a voltar para esse ponto de qual é o sentido da minha vida, por que eu estou aqui, por que eu faço o que eu faço, que parece que as pessoas perderam hoje. E aí, quando o professor Érico falou de lobos e cordeiros, eu fiquei me perguntando também, somos totalmente lobos ou somos totalmente cordeiros? E a fala do professor Nodari, eu acredito que veio fechar isso assim com chave de ouro, de falar assim, vamos acalmar o lobo que tem dentro da gente. Né? E é isso que era um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Então, na minha prática clínica, essa busca pela paz passa pela busca pela paz interior, para que a gente possa entender que o lobo ele também está na gente, que nós não somos 100% sempre cordeiros. E na clínica, sempre quando as pessoas chegam, o problema está no outro, e de fazer elas entenderem que o problema também está nelas. E aí eu acho que perpassa também pelas falas das outras meninas, né? Quando falaram de empatia e entendimento com relação ao outro. Então, dentro da minha prática, eu vejo essa paz, primeiro, essa busca pela paz do indivíduo consigo mesmo, para que ele consiga entender que ele também tem o lobo dentro de si, por isso ele também precisa entender o lobo que está presente nos demais. Né? Então, eu acho que seria isso, assim. Bem, obrigado, Mari. Agora não vai dar para ficar muito tempo, mas pelo menos 1 minuto para cada um para concluir. Vamos começar de novo pelo Delamare, pode ser? Porque ele foi o primeiro citado e ele quer certamente poder dizer alguma coisa. Bom, Luiz Carlos, só queria agradecer, né? Eu acho que foi rica também essas perspectivas da mesa, enfim, da mesa redonda aqui que a gente fez, né? Temática, assim. Talvez haja outras oportunidades, né, para aprofundar algumas dessas questões, acho que seria interessante. Em diálogo contigo direto, assim, eu diria, você percebeu como faz falta discutir a inclusão do outro, né? Sim, parece que foi algo comum aqui, né? Parece que a demanda veio e certamente você me permitiria dizer novamente, temos boas referências bibliográficas para o tema também e muito mais, né? Uhum. Sim. Quem sabe, Delamare, nós continuemos o debate, né? Seria um prazer. Obrigado, Delamare. Érico? Antes de mais nada, muito obrigado, Thomas e Paulo e Luiz Carlos, e prazer rever você, Delamare, dessa forma, e a gente sente uma afinidade bastante grande, digamos, uma perspectiva na linha da interdisciplinaridade. Eu tenho trabalhado o tema teologia e ciências naturais, e, claro, em todos os campos, para mim, o tema da paz não é uma questão ao lado de outras. Não, ela é, para mim, a condição de existência. Ela não é uma coisa assim que a gente também faz. Não, ela é a maneira de viver, e dentro daquilo que também a Mari, a Carla e a Kátia disseram, quer dizer, é um modo de vida, e um modo de vida se estende a todas as áreas de competência. Então, justamente no diálogo Teologia e Ciências Naturais, passando por biociências, ciências da alma, psicologia e assim por diante, antropologia, e literatura e por onde quer que andemos, também nas ciências mais hard, né, como
ciência da computação, física nuclear, física quântica, etc. Em todas elas, eu sempre procurava e entendo ser necessário olhar a perspectiva da paz. Nós tivemos um Albert Einstein com um prêmio Nobel de Paz e Albert Schweitzer, prêmio Nobel da Paz, e assim por diante. Quer dizer, a física, a própria matemática e tantas outras áreas, todas as áreas de conhecimento, elas têm uma demanda, e eu chamo isso de hermenêutica, isso é uma necessidade de interpretação a partir da condição de convivência humana para que a humanidade tenha futuro. Porque, em caso contrário, basta que uma de nossas áreas de conhecimento não pense no outro e não pense no futuro, qualquer área de nosso conhecimento é capaz de implodir o universo, especialmente o planetinha Terra. Então, me parece essencial. Isso também vale para a religião, obviamente, vale para a filosofia, todas as problemáticas, quer dizer, você pensa no filósofo do Putin, que está atrás do Putin, no Dugin, e pensa nos Estados Unidos, os pensadores pensam no Brasil, os pensadores, quer dizer, o quanto a filosofia pode fazer estrago, sem esquecer todo o estrago que ela tinha feito de todo modo na Alemanha. Então, a teologia faz um estrago gigantesco e qualquer área de conhecimento pode fazer isso. Então, me parece essencial que também isso seja digamos assim, quase programático do CAAD. Ela é programática implicitamente, mas de repente vale a pena explicitar essa dimensão da relacionalidade, da alteridade, pensar sobre isso, a inclusão e assim por diante, de fato transformar CAAD também numa questão educativa, geral, formativa, para que as diferentes áreas de conhecimento possam ter isso como marca dentro desse século XXI que a gente embarca. Né? Então, muito obrigado e um prazer vê-los e tê-los aqui. Obrigado, Érico. Paulo. Microfone. Paulo. Microfone. Eu vou desligar o meu porque o sino da catedral está chamando. Perdão. Eu agradeço por estarmos juntos, não só ao Luiz Carlos, ao Delamar e ao Érico, mas também todos e todas que estamos presentes aqui, os que também estarão assistindo e entrando na reflexão. E também ao Thomas, que se dispôs e propôs este momento. E certamente, se tivermos a possibilidade do encontro presencial em 2023, não há dúvidas de que a proposta do Delamar é muito boa, de Florianópolis, naquela belíssima cena e imagem jesuítica, e também, digamos assim, outras propostas poderiam vir de local, mas talvez nessa última fala do Érico, eu acho que todos estariam contemplados nas suas diferentes áreas de atuação. Não sei se esse é o título, né, mas sobre a cultura de paz nesse ambiente de Brasil e mundo tão violento e com tanta violência existente, eu acho que poderia agregar todas as áreas, eu creio, e estaria totalmente de acordo com a proposta e a maneira de agir e ser do CAAD. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, Paulo. Quem sabe pensemos um pouco assim, cultura de paz e ecologia integral, ou coisa dessa natureza, mas vamos conversando ao longo do tempo, né? Thomas, você tem, evidentemente, não só por dever de ofício e por importância, mas você tem direito sempre à última palavra. A última palavra é sempre a palavra mais importante. No. No, yo agradezco a todos ustedes su participación muy rica, muy despierta, me ha gustado mucho, gracias. Y efectivamente, yo voy a llevar de esta reunión un par de ideas para un futuro encuentro presencial, posiblemente en Brasil. Y voy a empezar tal vez todavía antes de Navidad
voy a empezar a fastidiar a ustedes con consultas, preguntas, sugerencias, pero me parece estupendo. También la idea de Érico, ¿no? De poner directamente a frente religión y su relación con las ciencias exactas. Así se podría llamar la atención de la gran variedad de gente que tiene el CADE en América Latina, ¿no es cierto? Cierto. Gracias por todas sus contribuciones. Gracias. Quiero agradecer especialmente a De la Mar, porque él no tenía nada que ver con el CADE y sin embargo se ha reunido con nosotros por 2 horas y le agradezco su charla tan importante. Nos vemos en Florianópolis, De la Mar. Muito bem, Thomas. Muito obrigado, muito obrigado. Nós havíamos pensado no início que talvez a temática pudesse ser também um pouco mais voltada à realidade brasileira, discussão da realidade brasileira, mas ela foi muito bem contemplada através das reflexões que foram desenvolvidas hoje. Eu quero dizer que as palavras mais importantes são sempre as palavras de todos e especialmente ter estado com vocês e vocês terem aceito essa provocação e esse convite. A mim enche de alegria e tenho certeza que as pessoas que puderam participar e poderão assistir ainda essa nossa gravação vão ter muito proveito com isso. Fico muito grato e já estamos com 5 minutos praticamente ultrapassados do prazo definido, e isso prova que eu, na primeira sugestão que fiz, estive muito equivocado em programar somente 2 horas para este evento. Nós precisávamos ter muito mais tempo para podermos continuar conversando, mas nós certamente vamos voltar a isso. Eu também vou me empenhar, Thomas, com os meus colegas ex-bolsistas, né, Kátia, Mari, Carla, vamos nos empenhar para que nós nos encontremos presencialmente em 2023. Precisando de ajuda, é só falar, Luiz. Oi, claro, muito obrigado. Então, obrigado a todos, nos vemos em breve, tenham todos um Feliz Natal. Igualmente, obrigada. Então. Feliz Natal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.